Circula pela internet um vídeo onde o padre Ricardo Azevedo Júnior faz uma verdadeira condenação ao espiritismo. Ele diz por que a Igreja Católica não aceita o espiritismo. Vamos ver então a abertura do vídeo do ilustre padre Ricardo. Padre Ricardo, esse negócio de a Igreja Católica condena é algo que não tem lá essas relevâncias para o mundo. Porque, conforme você sabe, a Igreja Católica condenou Galileu Galilei, condenou Thomas Edison, condenou muitos cientistas. Se fosse depender mesmo da Igreja Católica, da opinião dela em muitas situações, a ciência não teria avançado no mundo. Inclusive, a Igreja Católica condenou muita gente a morrer queimada na fogueira, não é verdade, padre? Então, esse negócio de que a Igreja Católica condena não é bem o problema. O que eu sugiro é que um padre que tem compromisso com o Cristo deve sempre utilizar-se de honestidade em todos os momentos, de coerência, e jamais colocar como verdades coisa que nada mais é do que o seu achismo e os seus dogmas estabelecidos. Com todo o respeito que você merece de nossa parte, assim como aos telespectadores ou fiéis da tua igreja que lhe adoram, que lhe veneram, seja lá qual for o sentimento, eu preciso contestar algumas coisas que você diz aqui. Então vamos começar a escutar o que você diz a respeito do Espiritismo. Estamos respondendo às várias perguntas, às centenas de perguntas que estão chegando no nosso site. Nós agradecemos muito a sua colaboração e participação conosco. Como eu disse em outras ocasiões, nós estamos escolhendo as perguntas que são representativas, aquelas perguntas que representam uma dúvida de várias pessoas. Então, respondendo a uma pergunta, a gente pretende matar vários coelhos com a cajadada só, se é que você entende a expressão. Pois bem, queremos hoje responder a pergunta do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo pergunta o seguinte: Padre Paulo, eu trabalho com vários espíritas e eles ficam questionando por que a igreja condenou o espiritismo. Por que a igreja, nos seus concílios, condena o espiritismo? Padre Paulo, esse negócio de matar coelho é um negócio que pode dar problema com o IBAMA. Vamos ver se a gente trata desse negócio aqui sem estar matando o coelho, tá bom, padre? Não fica bom, não. Bom, brincadeiras à parte, padre Ricardo, por que a igreja condena o espiritismo? Ela condena porque ela não se dispõe a conhecer o espiritismo dentro daquilo que ele realmente é. É totalmente diferente daquilo que você anda querendo dizer aí para o seu público. Bom, Luiz Gustavo, acontece o seguinte. Em primeiro lugar, vamos ver o que é que os próprios espíritas dizem deles. A Federação Espírita do Brasil, ela põe com toda clareza a sua identidade. O espírita é aquele que acredita na revelação que vem dos espíritos, ou seja, existe uma invocação, se invocam o espírito dos mortos, e esses espíritos, as pessoas, segundo a linguagem deles, desencarnadas, esses espíritos então nos revelam uma doutrina, nos revelam um ensinamento. Só aí você já vê que a coisa é absoluta e completamente diferente da Bíblia. Para nós, a Sagrada Escritura é um texto que é palavra de Deus porque foi Deus, não espíritos, no plural, mas o Espírito Santo, Deus em pessoa, quem inspirou aquele texto. E, portanto, nós cristãos cremos numa revelação de Deus. Está entendendo? Enquanto eles creem na revelação dos Espíritos. Opa, padre, a coisa não é bem assim. Quando você diz que a Igreja Católica acredita nas revelações que vêm de Deus, e os espíritas acreditam na revelação que vem dos espíritos,
Isso, desculpe, mas está parecendo um pouco de leviandade. Está querendo jogar o povo contra o espiritismo de uma forma que a coisa não é bem assim. Não é que os espíritas acreditem em revelação que vem dos espíritos, porque não é qualquer espírito que traz revelação nenhuma para os espíritas. E quem está acima de tudo é Deus. Deus acima de todas as coisas. Depois Jesus, para nós, como maior modelo e guia, aí sim, orientação, nunca imposição, troca de ideias com alguns espíritos que para nós são as mesmas pessoas as quais vocês da Igreja Católica chamam de santos. Então, padre, é bom deixar bem claro. É bom deixar bem claro essa situação, porque não fica honesto passar para as pessoas dessa maneira. Fica dando a impressão de que os espíritas são inimigos de Deus. Os católicos seguem a orientação de Deus. Os espíritos não seguem a de Deus. Que conversa é essa, padre? Pelo amor de Deus. A coisa não é bem assim. E tem outro detalhe importante. Você afirma aí que os espíritas evocam mortos para obter orientações, revelações. Isso nunca existiu, padre. Espírita nunca precisou evocar morto. Não há evocação no meio espírita, padre. Aliás, há uma recomendação até possível evocar, mas para casos muito especiais e por gente muito séria e muito criteriosa para coisas úteis. Não é bem assim não, padre Ricardo. Vamos devagar. Explica direito para o seu público. O que prova a diferença entre o espiritismo e o catolicismo, o cristianismo em geral, é exatamente o fato de que eles reagem diante da Bíblia com atitude completamente diferente da nossa. Quando se fala na Bíblia, eles reagem? De forma alguma. Espírita nenhum reage coisa nenhuma quando se fala na Bíblia. O espírita tem respeito pela Bíblia, não como palavra de Deus. Se a gente fosse citar contradições absurdas, inclusive atos de imoralidade que tem na Bíblia, padre, nós faríamos um programa desse aqui de horas e horas e não daríamos conta. Então vamos devagar. Nós respeitamos, é um livro que é a história do povo hebreu e não da humanidade toda. É do povo de Israel este livro. Houve uma apropriação indébita por pessoas, por gente de outros países, de outras regiões, de um livro que é dos judeus. Agora, o senhor quer considerar a palavra de Deus? Considere. Nós respeitamos milhões de brasileiros, consideram milhões de pessoas no mundo, consideram. Mas nós não. Nós consideramos um livro respeitoso, sim. Mas palavra de Deus, tenha santa paciência, padre. Para os espíritas, a Bíblia ela é um documento histórico que tem aspectos de verdade. Entendemos que para a Igreja Católica a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós espíritas, não. E nós não temos vergonha nem medo de assumir isso, porque não é mesmo. Nós temos razões, nós também estudamos a Bíblia, padre. Conhecemos a Bíblia e fazemos análise, inclusive, das diversas traduções que foram trazidas ao mundo, cada um dizendo alguma coisa diferente. A Bíblia das Testemunhas de Jeová diz uma coisa, a do João Ferreira de Almeida diz outra, a da editora Santa Maria diz outra, a da Voz, tudo é uma panaceia, padre. Sobre o mesmo versículo e capítulo, colocando palavras que nunca existiram no hebraico. No hebraico, por exemplo, nunca existiu a palavra espiritismo e espírita. Como é que pode constar na Bíblia Católica? Isso é uma leviandade, padre. Esse tipo de desonestidade não é admissível por seguidores de uma religião que diz a Igreja do Cristo. Então é por isso que Allan Kardec pode escrever o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, ele lê o Evangelho, lê a Bíblia e de lá ele escolhe aqueles trechos da Bíblia que concordam com a doutrina dos Espíritos. O quê? Allan Kardec escreveu o seu Evangelho? E ainda mais escolheu as coisas que concordam com o Espiritismo, pelo amor de Deus, padre. Faça como outros padres, bispos e freiras.
Procure ler todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem nada de Kardec que inventou um evangelho e escolheu coisas que estão em conformidade com o Espiritismo. Não foi nada disso, Padre Paulo Ricardo. Allan Kardec simplesmente, por orientação dos Espíritos, resolveu colocar no Evangelho segundo o Espiritismo a parte moral ensinada pelo Cristo. Olha a diferença! É totalmente diferente de dizer que ele inventou um evangelho, que ele escreveu um evangelho. Não tem nada de consonância com o Espiritismo, não. Não é só isso porque está de acordo com o Espiritismo. Não, padre. A parte moral é aquilo que a humanidade mais precisa. Aquela outra parte que serviu para dogmas, para formatar os dogmas religiosos, é claro que aquilo não houve necessidade dele colocar. Inclusive no evangelho tem 2 genealogias de Jesus, padre. É uma contradição. Eu não vou nem dizer quais são os capítulos, versículos, que o senhor vai lá procurar. Tem 2 genealogias diferentes. Para começar, pai adotivo tem genealogia? José era pai adotivo de Jesus. E existem 2 genealogias de José, padre. É por isso que Allan Kardec preferiu colocar apenas a parte moral, que é o que o homem precisa, padre. Portanto, um dia eu estive num debate na televisão com um espírita, um representante da Federação Espírita. E esse presidente da Federação Espírita, eu perguntei para ele no intervalo, mas escuta, por que vocês espíritas se dizem cristãos? Se vocês não acham que Jesus Cristo é Deus, porque para vocês Jesus Cristo é somente um espírito iluminado, vocês não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos, vocês não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, por que vocês se dizem cristãos? E ele respondeu dizendo, veja, nós achamos que somos cristãos porque nós cremos que a Bíblia possui um patrimônio moral. Ou seja, a Bíblia é fonte de moralidade, que é um patrimônio comum da humanidade. E é por isso que nós aceitamos a Bíblia. Deu para notar que a atitude dos espíritas diante da revelação bíblica é muito diferente. A atitude dos espíritas, então, diante da revelação é que eles creem na doutrina dos espíritos e nós cremos naquilo que Deus mesmo nos ensina. Olha, Padre Ricardo, você disse que esteve aí reunido com o presidente de uma federação. É bom que você saiba o seguinte, Padre Ricardo, nem todo aquele que se diz espírita necessariamente conhece o espiritismo. E nem o fato de ser dirigente de um centro espírita, e mesmo de uma federação, necessariamente conhece o espiritismo quanto deveria. Esse cidadão aí, para mim, desculpe esse que teve desse debate aí contigo, deve ser um despreparado. Porque é um cara que diz que nós acreditamos na Bíblia porque a Bíblia tem um patrimônio moral. Pelo amor de Deus, não é nada disso não, padre. Ele falou bobagem. O Espiritismo não acha isso não. O Espiritismo tem um respeito pelo conjunto de livros que a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, adulterado ao extremo, principalmente nas traduções para outros idiomas, e que nós o vemos dessa maneira, padre. No meio espírita, há pessoas que estudam profundamente, que conhecem o hebraico profundamente, como o professor Dr. Severino Celestino, que escreveu o livro Analisando as Traduções Bíblicas, que comprova profundamente os erros absurdos cometidos nas traduções. Inclusive no Deuteronômio 18, que vocês utilizam para dizer que condena o Espiritismo, quando na realidade não existe condenação nenhuma no original. Procure conhecer o que diz o hebraico, padre. E tem outra coisa que você está dizendo aí, que quando que perguntou para esse dirigente espírita, como vocês podem se dizer cristão se vocês acham que Jesus não é Deus? De fato, nós espíritas achamos que Jesus não é Deus. Porque não é achismo não, padre. É o próprio Jesus que diz isso. Ele nunca se diz Deus. Você diz também, Jesus, nós não acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso também você está dizendo a verdade, porque nós não acreditamos nisso não. De forma alguma. Jesus morreu assassinado como outra pessoa qualquer e simplesmente
Prevaleceu o espírito, essa conversa de que subiu o corpo. Padre, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Nós espíritas não aceitamos isso, não. Outra coisa que você disse, que nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. De fato, não acreditamos e temos muitas razões para isso. Teríamos que fazer um programa aqui de horas e horas de duração para citar a Bíblia, da Gênese ao Apocalipse, e mostrar muitas coisas que tem lá que são verdadeiras agressões a Deus, inclusive, quanto mais considerar a palavra dele. Agora, vamos aprofundar a coisa. Porque nós cristãos, ou deixa eu dizer até melhor, nós católicos não cremos somente na Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa. É Jesus Cristo. É a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é só uma forma de nós transmitirmos e nós recebermos a presença dessa pessoa que é Jesus. Pois bem, Jesus é a revelação do Pai. Jesus é o centro e é o cume, é o ápice, é o momento mais alto da revelação de Deus. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus que se fez homem. Aqui a segunda diferença muito importante entre o cristianismo e o espiritismo. Nós, cristãos, cremos que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não é um avatar, ele não é um espírito de luz, ele não é um guia, ele não é um Maitreya, ou seja lá o que for. Ele é Deus. E ele não passará. E a revelação de Jesus não irá passar, ela é plena e ela não tem defeitos. É claro que a nossa atitude em relação à Bíblia é diferente. Nós não consideramos como sagrado, vocês consideram como insagrado e infalível, padre. O pior é que considera sagrado traduções feitas, inclusive, com adulterações. Isso é absurdo, padre, não dá para aceitar. Aceitar a Bíblia como sagrada, então você há de convir que os muçulmanos estão certos também, porque eles consideram o Alcorão como livro sagrado. Há quem considera o Bhagavad Gita como livro sagrado, o livro dos mortos. Vários livros no mundo são considerados como sagrados. Por quê? Só os que acreditam que a Bíblia é sagrada estão certos. O restante do mundo também é contado em bilhões de pessoas. E agora? Como é que fica? Não seria muita presunção nossa, nós particularmente, que aceitamos Jesus, Jesus que é o nosso mestre, nosso guia, para você é o Deus, é para o próprio Deus, mas para nós não, mas o amor é o mesmo. Nós que estamos certos e os que não aceitam Jesus, como é que fica? Pelo amor de Deus, né, padre? Uma terceira grande diferença entre nós, católicos, e os espíritas, é que nós, católicos, cremos que a Igreja, ela é uma presença de Cristo na história. Ou melhor ainda, para usar uma linguagem mais adequada, ela é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e a Igreja é o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo na história e que, portanto, para nós entrarmos em contato, em sintonia com Jesus Cristo, vivo e verdadeiro, plenamente, nós precisamos. Pois é, você diz que a diferença é que nós católicos cremos, nós espíritas não cremos, sabemos, é diferente. Nós estudamos para saber, mas calma aí, não é todo espírita não, porque muito espírita, padre, é o tal negócio, eu não vou ficar aqui dando uma de que os espíritas são maravilhosos, nada disso. Nos espíritas tem pessoas também de racionalidade duvidosa. Ainda tem muita gente que está na base do crer, a fé, aquele negócio, está muito esse negócio do crer. O espírita, quando se aprofunda, não pode crer, ele tem que saber. Por exemplo, padre Ricardo, você crê que a lua existe? Eu não creio que a lua existe. Eu sei que a lua existe. Eu saio para cá, olho para o céu e vejo que ela está lá. Isto é saber, é diferente de crer. Então, a nossa relação com Deus é de saber e não de crer. A mesma coisa em relação a Jesus. Nós sabemos que o ensinamento de Jesus é coerência. O ensinamento de Jesus é a principal trilha que nós temos para seguir. E que, portanto, o cristianismo ele não é uma doutrina.
O cristianismo, como diz o Papa Bento XVI no início da sua encíclica Deus Caritas Est, o cristianismo é um acontecimento. É Deus que irrompe na história e nós nos encontramos com Ele. E neste encontro, então, nós nos colocamos à disposição de Jesus Cristo. Padre, realmente, o cristianismo é um acontecimento. Inclusive um acontecimento que nem sempre tem a ver com Cristo. Para começar, o Cristo não era cristão. Logo de começo. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. Nunca foi cristão. E quando o amigo diz que o cristianismo é um acontecimento, inclusive um acontecimento que durante séculos matou muita gente. Em nome da fé. O senhor sabe disso, o processo da Inquisição. O cristianismo que assassinou muita gente no mundo, padre. Realmente, o rótulo de cristianismo não diz absolutamente nada, padre. Porque o Cristo é uma coisa. Jesus, o ensinamento de Jesus, a essência de Jesus é uma coisa. O cristianismo é outra, meu amigo. Ele nos salva. Ele é nosso Salvador. E aqui, mais uma grande diferença com o Espiritismo. Para o Espiritismo, Jesus Cristo é só um espírito guia, que vai indicando o caminho. Para nós, católicos, Jesus Cristo nos salva de verdade. Ele morre na cruz para nos salvar. Jesus Cristo morre na cruz para nos salvar? Isso é dogma estabelecido pela Igreja, pelo cristianismo. Os evangélicos ou protestantes também adotam isso. Jesus morreu para nos salvar. Mas isso é opinião, é visão de alguns. Para nós espíritas, a visão é totalmente diferente, embora haja muitos espíritas que também pensam assim. Aqueles que pouco conhecem o espiritismo, já que nem todo aquele que está no espiritismo necessariamente conhece o espiritismo. Particularmente, na minha visão, Jesus foi assassinado. É isso mesmo. Pelo falso moralismo, pela hipocrisia sem vergonha da época, que tanto ele condenou, que tanto ele atacou. Os pilantras, os religiosos, os aproveitadores do povo, os desonestos. Então, esse pessoal se incomodou com a superioridade extraordinária dele e simplesmente matou. E foi isso que aconteceu. Foi o próprio povo que pediu a morte dele. E você sabe disso, padre Paulo Ricardo. Esse negócio de nos salvar, morreu para nos salvar. Jesus suicida, padre Paulo Ricardo. Que isso? Jamais o bom senso admite uma coisa dessa. Isso é opinião sua. É opinião do segmento católico. O Espiritismo, ele padece de um certo pelagianismo, poderíamos dizer. Se ele fosse um cristianismo, seria a heresia pelagiana. Mas, na verdade, ele não chega a ser nem pelagianismo. É que o espiritismo pode ser considerado pelagianismo. Não tem nada de errado nisso, não. Pelágio não estava errado ao colocar a sua tese que o homem tem que fazer esforço para crescer. Crescer moralmente, crescer intelectualmente, está correto. O senhor não acha que a ideia é muito mais coerente do que ficar todo mundo aqui esperando salvação de Deus sem fazer esforço nenhum, padre? Não é muito mais coerente? Isso não quer dizer que os espíritas descartam a ajuda de Deus, o apoio, o amor de Deus. Porque está claro, faça a tua parte, que eu ajudarei. Então isso é certo. Mas que o homem tem que fazer a sua parte, tem que fazer. Pelágio não estava errado não, viu, padre? Na verdade, o espiritismo é simples paganismo. Nas religiões pagãs, é o homem quem se salva. Nas religiões pagãs, o homem é que tem que galgar a sua salvação. E o espiritismo é bem claro nisto, quando diz que nós temos que passar de andar em andar. Nós precisamos reencarnar até chegar ao andar de cima, ao andar superior, em que seremos felizes. O quê? O espiritismo é simples paganismo? Depende da forma como você utiliza essa palavra pagão, paganismo.
Se for com termo depreciativo, o que é muito comum em muitos católicos, em muitos religiosos, desculpe, padre, mas isso é uma vergonha, isso é um desrespeito à crença dos outros. Paganismo, padre, era um nome que se dava àqueles praticantes de doutrinas politeístas que acreditavam em muitos deuses. O espírita não acredita em muitos deuses, é um Deus só, é monoteísta. Que conversa é essa? Qualificar o espiritismo como pagão? Conversa fiada, padre, não é nada disso não é por aí não. Só que uma diferença. O Deus que o espírita acredita, que não é bem acreditar, porque essa questão de Deus não é para ser acreditado, é para saber ou não saber. Porque saber Deus é uma questão lógica. Quando a gente estuda a astronomia, fala-se em galáxias, em construções extraordinárias na Terra, padre. Como as asas das borboletas, as cores dos peixes no fundo do mar e tanta grandeza. A Via Láctea gigantesca e que é uma das menores que tem, e todas as galáxias, padre. A concepção de Deus é totalmente diferente da católica, que vê um Deus que apenas construiu o planeta Terra, uma porcariazinha deste tamaninho, e todas as estrelas que existem no universo, em todas as galáxias, existem apenas para iluminar, servir de luzinhas para a Terra, padre. Então, a nossa concepção de Deus é totalmente diferente. Deus único, nada de paganismo. Pare com isso, padre Ricardo. Cristãos admitimos que isso é um projeto que não funciona. É uma torre de Babel. Ou seja, querer construir de andar em andar até chegar a Deus é como construir uma torre de Babel para chegar no céu. Se Deus não veio nos salvar, nós não temos condições de ir até Ele. Então Ele veio. Ele veio e nos deixa a sua palavra e o seu sacramento. Essa palavra e esse sacramento são transmitidos ao longo dos séculos pela sucessão apostólica. E então nós precisamos e devemos estar em comunhão com essa palavra e esse sacramento, portanto com Jesus, para estarmos na Igreja de Deus. Vejam que é um mundo completamente diferente. Chamar a reencarnação de Torre de Babel só pode ser brincadeira, padre. Está faltando bom senso, padre. Para começar, a reencarnação não é coisa inventada pelo Espiritismo. Ela existe há milênios nos povos mais antigos do planeta Terra, padre. É uma realidade, não é questão de crença também. Nós espíritas não acreditamos na reencarnação por acreditar, por fé cega, por dogma, não é nada disso. Nós temos comprovações, há estudos científicos por homens como o Dr. Banerjee, Dr. Ian Stevenson, grande cientista do mundo, e vários outros. Existem milhares de casos de reencarnações comprovadas. Eles não usam nem o termo comprovadas para não fugir da humildade e não entrar muito nesse campo da polêmica, principalmente polêmica religiosa. Eu não sei porquê, reencarnação é assunto para ser tratado no meio religioso e que não tem nada a ver com religião. Reencarnação não é coisa para crer, padre Ricardo, é coisa para saber ou não saber. Eu, particularmente, jamais aceitaria apenas crer porque os outros disseram. Eu também fui buscar, padre. Eu tenho certeza, eu não apenas creio na reencarnação. Mas é assunto também que daria um programa inteiro e vamos passar em frente continuando a te escutar. Você diz, qual é o grande concílio que condenou o Espiritismo? Eu digo, mas qual é o concílio que não condenou o Espiritismo? Muito engraçada essa sua citação. Qual foi o concílio que condenou o Espiritismo? Qual foi que não condenou? Padre, eu disse no começo que esse negócio de concílio condenar ou não condenar, para nós espíritas não tem significado nenhum. Aliás, para a humanidade atual, não tem significado nenhum, padre. Os concílios, os primeiros, eram realizados pelos imperadores. Eles que davam ordem nos bispos. Eram negociatas, jogadas políticas. Você sabe disso. Estude a história do cristianismo, você vai ver.
a história da Igreja Católica. Está aí o Papa Francisco, esse homem maravilhoso, extraordinário, que foi uma bênção de Deus para os destinos da Igreja Católica, não desmerecendo o notável João Paulo II, o cardeal Wojtyla, e o grande João XXIII, o Ângelo Roncalli, maravilhoso, mas eu estou falando do João XXIII recente, de 58 a 63, não aquele outro Papa João XXIII que foi um safado, sem vergonha. Você sabe qual é que eu estou falando. Então, esses papas fazem um esforço tremendo para colocar a igreja realmente numa situação santa, evitando essas condenações absurdas do passado, e você ainda vem falar hoje, em pleno terceiro milênio, em condenações de concílio, padre, pelo amor de Deus. Sabe o que deve ser condenado, padre? Esses outros cardeais sem vergonha que o Papa Francisco está condenando agora lá no Vaticano, que andaram fazendo um monte de besteira, desvio de dinheiro. Isso é que deve ser condenado, padre. E não uma proposta doutrinária para o mundo que só faz o bem, que só faz a caridade, padre. Porque tudo o que eles pensam é quase o avesso daquilo que nós pensamos. Então, por que não ser espírita? Na verdade, nós não podemos ser espíritas porque a resposta é muito simples. Porque os espíritas simplesmente não são cristãos. Nada disso, padre Paulo Ricardo. Que é isso? Dizer que o espiritismo é totalmente avesso da Igreja Católica, desculpe, mas é de um radicalismo sem tamanho, meu querido amigo. Não é não. Poucas são as divergências, padre. As convergências são muito maiores. Mais de 90%, padre, nós pensamos igual. Todos os pontos morais, de amor ao próximo, de respeito ao direito humano, de amor a Deus, de amor a Jesus, que os católicos defendem e nós espíritas também defendemos. Pode observar esse evangelho segundo o Espiritismo aí, que você disse que foi Kardec que fez, vá ver se não é a mesma coisa que consta no evangelho de Jesus. Não faça ao seu próximo aquilo que não gostaria que ninguém lhe fizesse. Não julgue para não ser julgados. Quem com ferro fere, com ferro se ferirá. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. É a mesma coisa, padre. Como é que você vai dizer que é totalmente oposto? Desculpe, mas é radicalismo, um extremismo sem tamanho. Nós pensamos igual, sim, padre. O que nós espíritas não aceitamos é essa conversa de que Jesus é Deus, porque ele mesmo disse que nunca foi Deus. Ele nunca disse que ele é Deus. Foi a igreja que inventou isso, foi o cristianismo que inventou isso. Ele fazia oração a Deus. Como é que ele faria oração a ele mesmo, padre, se ele fosse Deus? Pai, afasta de mim esse cálice. Então ele diria, afaste de eu mesmo esse cálice. Ele não diria, Pai nosso dos céus, ou quem estás nos céus. Ele dizia, eu que estou nos céus. A prece seria desse jeito. Bom é o Pai que está no céu. Então ele diria, bom sou eu mesmo. Por que ele iria recusar o tratamento de bom se ele é o próprio Deus e ele reconhecer que Deus é bom? Sinto muito, padre, mas essa não. Esse negócio de achar que Jesus é Deus, nós espíritas de fato não aceitamos. Esse negócio de virgindade de Maria também é uma coisa que nós não admitimos, porque não consta para nós espíritas que o ímen de uma mulher tem alguma relevância na moralidade dessa mulher. Esse espírito notável, maravilhoso e extraordinário que é Maria Santíssima, aquele espírito que Deus confiou para ser a mãe de Jesus, também é amada por nós espíritas, padre, independente da virgindade. Eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles não acreditam que Jesus nos salvou. Eles não acreditam na revelação de Jesus. Eles não acreditam nos sacramentos de Jesus. Eles não acreditam na igreja de Jesus. Eles não acreditam nos demônios. Porque para eles os demônios são simplesmente almas desencarnadas que estão num estágio inferior. Eles não acreditam nos anjos. Porque para eles os anjos são simplesmente almas desencarnadas que estão no estágio superior. Eles não acreditam na intercessão dos santos, que para eles são simplesmente mortos que aparecem. Eles não acreditam no lugar de destaque
dos grandes santos de Deus que creram em Jesus. Tem razão em muitas coisas e outras não. E eu vou enumerar porque eu anotei. Não acredita que Jesus seja Deus. De fato, nós espíritas não acreditamos que Jesus seja Deus. Repito, porque ele mesmo deixou bem claro isso. Não acredita que Jesus nos salvou. Claro que não. Nós não vamos. Se Jesus teve mesmo uma proposta de salvação, são os ensinamentos dele. Os ensinamentos de amor. O Sermão do Monte que diz tudo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Faça ao seu próximo aquilo que gostaria que fizessem para você. E não faça também aquilo que você... Isso resume tudo. Amai a Deus sobre as coisas. O resto, tudo é explicação disso, padre. O Sermão do Monte é o suficiente. E nós acreditamos nele. A salvação está no ensinamento e não na morte dele. Agora, acreditar em salvação de um homem que teve que se deixar matar de forma tão cruel para salvar uma humanidade que continua sem vergonha, as mesmas pilantragens, as mesmas safadezas no mundo, que ninguém se salvou, padre, coisa nenhuma. A cachorrada sem vergonhice continua, inclusive na própria Igreja Católica. Está aí o Papa Chico, o maravilhoso Papa argentino Francisco, esse homem notável que veio e começou moralizando na própria igreja que você acha santa, padre. Essa aqui é a diferença, padre. Outra coisa que você aceitou, na revelação de Jesus. Os espíritas não acreditam na revelação de Jesus. Acredita sim, nesse ponto você está errado. Vamos chamar de revelação, que para nós são, apenas o nome muda, são ensinamentos de Jesus como modelo, como uma bula extraordinária, a maior de todas que a humanidade tem para seguir. Não acredita na igreja de Jesus. De fato, nós não acreditamos, porque Jesus não fundou igreja nenhuma. Em momento nenhum do Evangelho tem ele fundando igreja. E não vem com aquele negócio, chegou para Pedro sobre essa pedra de ficar em minha igreja, que aquilo ali não significa fundar igreja, coisa nenhuma. Ele pregou o amor, nunca falou em religião nenhuma. Tá? Não acredita nos demônios, não com esse nome. Nós sabemos que espíritos maus existem, sempre para tentar as pessoas, perturbados, isso é verdade, nós acreditamos, mas não apenas com esse nome, apenas no nome que você diz que é diferente, tá? Não acredita nos anjos, nós não acreditamos também com esse nome. Há espíritos altamente evoluídos que você pode chamar de anjo, de arcanjo, para nós só muda o nome, padre, mas são os mesmos espíritos, mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus, não tem diferença não. É você que está estabelecendo essa diferença e não entende bem a essência do espiritismo. Não aceita, não acredita na intercessão dos santos. Padre, como que nós não acreditamos? A diferença é que você chama de santos. Esses que você chama de santos, padre Paulo Ricardo, são pessoas que já morreram. Ou você conhece algum santo vivo? São pessoas que já morreram. Só que para vocês, para ter mérito, tem que ser respaldado pelo Vaticano. É o Vaticano que tem que santificar para o espírito poder ser considerado bom. Nós aceitamos sim a intercessão dos espíritos bons, inclusive espíritos que foram, vamos chamar assim, canonizados pela Igreja Católica. Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, tantos espíritos que vocês têm como santos, Teresinha, tanta gente boa, tanto espírito maravilhoso. Claro que nós acreditamos no amor desses espíritos, só que não apenas dos que foram santificados pela Igreja Católica. Nós acreditamos na intercessão de vários deles que estão aí para nos ajudar. Padre Paulo Ricardo, esses santos que você diz aí, você diz que nós espíritas acreditamos em mortos que aparecem, conforme eu perguntei. E por acaso os santos que você acredita são vivos, padre? Todos já morreram. Qual o problema? Agora, nós não acreditamos nos cadáveres. Isso não existe. Mortos para nós são os cadáveres. Porque as pessoas continuam vivas do mesmo jeito. Lugar de destaque dos santos. Isso nós não acreditamos. Lugar de destaque. Os santos para nós são os espíritos que desencarnaram, que estão no outro plano. Claro que sabemos que há lugares para aqueles bons, aqueles que tiveram uma vida mais digna e aqueles que tiveram vidas mais equivocadas, que são os chamados espíritos sofredores. Mas a maioria dessas coisas que você falou, a gente acredita, padre. É preciso você procurar conhecer mais qual é a proposta espírita, viu?
quantos e quantos centros espíritas recebem o nome de santos católicos? No entanto, eles são incoerentes, porque eles não creem naquilo que aqueles santos criam. Quando você nomeia um centro espírita de Centro Espírita São Francisco de Assis, isso é uma ofensa a São Francisco. Por quê? Porque você está lá trabalhando exatamente para o contrário daquilo que São Francisco trabalhava. São Francisco cria em Jesus. Tem nada a ver, padre. Para São Francisco, Jesus era tudo. Para o espírita, é somente um espírito guia, iluminado. Eu concordo com essa sua crítica de que tem centros espíritas que têm nome de santo. Isso aí é um equívoco que ainda no meio espírita. Há muitos espíritas que têm o ranço católico. Acham que tem que colocar nome de santo no centro espírita, que está errado. Não é que está errado, mas não é o mais conveniente. Se o espiritismo não é catolicismo, não teria por que mesmo ele colocar nome de santos. E o próprio Allan Kardec, quando codificou a doutrina por orientação dos espíritos, o primeiro centro espírita, o nome que ele colocou, foi Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não Centro Espírita São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, nada disso. Isso foram os espíritas que inventaram, não o espiritismo. Agora, padre, esse negócio de dizer que Francisco de Assis se sentiria agredido num centro espírita colocar o nome deles, tenha santa paciência, padre. Eu acho que São Francisco de Assis se sentiria agredido em ver alguns exemplos que a Igreja Católica dá, inclusive no seu tempo, e você sabe disso. Você sabe como ele reagiu lá no Vaticano. Você sabe se ele tem algum motivo para ter vergonha, não é disso não. Muito pelo contrário, eu creio, não querendo puxar brasa para a nossa sardinha, que se ele viesse aqui, ele ia gostar muito da caridade praticada pelos espíritas. Porque muitos padres e bispos, inclusive os amigos meus, dizem do respeito, da admiração que eles têm por essa alternativa de carinho que os espíritas têm pela caridade. Esse volume de caridade. Dom Lucas Moreira Neves, meu amigo particular, cardeal primaz do Brasil, nós reuníamos juntos em Salvador, padre, para tratar do projeto Provida, porque Dom Lucas, naquela inteligência privilegiada, entendia que nós temos muito mais em comum do que em divergência. Nós trabalhávamos juntos para lutar contra a prática do aborto, contra tantas práticas infelizes que tem no mundo, que seria muito mais eficiente para unir aqueles que falam, que querem fazer conforme o Cristo, do que vir numa televisão ou na internet tentar denegrir a imagem de uma doutrina, como o querido amigo está fazendo. É totalmente diferente. Dom Helder Câmara também, meu amigo particular, tive a honra de ser batizado por ele, viu, padre? Lá na igrejinha em Copacabana, no Rio de Janeiro. Era outro que também admirava o nível de caridade dos espíritas. Irmã Dulce, em Salvador, fazia caridade junto com os espíritas. Eu hoje, padre, me correspondo com 280 e poucos padres, todos amigos meus, e todos têm uma visão totalmente diferente da sua. Meus irmãos, a incompatibilidade entre o cristianismo e o espiritismo é quase que total. Por que então no Brasil tantos espíritas se dizem católicos? Por uma razão muito simples. Por desonestidade dos próprios dirigentes espíritas. O quê? No Brasil tantos espíritas se dizem católicos por desonestidade dos seus dirigentes? Pelo amor de Deus, você pegou pesado demais, padre Ricardo. Que isso? Espírita não faz questão de se dizer católico, não, padre. Qual é a vantagem que ele tem nisso, padre? Tem espírita que é inseguro, está no meio espírita, não sabe, nem conhece, não conhece o espiritismo, ainda está meio católico, porque veio do catolicismo. Ou pode ter vindo do protestantismo, pode ter vindo da Umbanda, de qualquer outro segmento religioso. Então ele ainda está inseguro, ele estava acostumado a vida inteira a dizer que é católico. Agora, esse dirigente espírita andar recomendando que espíritas se digam católicos, pelo amor de Deus, pode até ser, porque tem tanto dirigente espírita despreparado por aí, padre Paulo Ricardo, que talvez até você tenha razão nisso aí. Mas
não é vantagem nenhuma para espírita nenhum se dizer católico, evangélico, umbandista ou de qualquer outra prática religiosa. Existem livros publicados onde os espíritas, falando entre eles, dizem que eles usam a propaganda católica, eles usam a propaganda de que o espiritismo não é incompatível com o catolicismo exatamente para poder pescar os católicos ingênuos e mal formados. E assim nós vamos. E assim eles vão pescando. E as pessoas continuam indo à missa, continuam participando das celebrações católicas, achando que são católicos. O quê? Os espíritas fazem propaganda em dizer que o espiritismo é compatível, não tem nada contrário à Igreja Católica, para pescar católicos para cá, padre? Pelo amor de Deus, o espírita não faz isso. Eu não estou dizendo que tem santo no meio espírita, porque no meio espírita também tem gente sem vergonha. Como tem na Igreja Católica, tem no segmento evangélico, tem no budista, em todo mundo inteiro, no islamismo, tudo quanto é lugar tem gente. Onde tem humano, tem gente sem vergonha. Mas espírita se servir de fazer propaganda para trazer católico para cá, isso nunca existiu, não existe, padre. O espírita, quando faz a divulgação do espiritismo, é para o povo saber qual é a verdade, o que realmente é o espiritismo. Em contrapartida a essa leviandade de muitos religiosos mentirem, dizerem dele o que ele não é. É diferente desse negócio de estar cativando o católico para cá. O espiritismo não precisa disso, primeiro porque não existe indústria religiosa no espiritismo. Não existe comercialização da fé. Então esse é um ponto importante. Agora, se você quiser saber quem é que está tirando o público da Igreja Católica, procure conhecer, ver o que está fazendo o segmento evangélico, o trabalho que eles estão fazendo, porque a Igreja Católica está perdendo muita gente para o segmento evangélico, não para o espiritismo, que também cresce, mas sem fazer esse proselitismo, essa propaganda, ainda mais essa que você se refere aí, para pescar católicos ingênuos. Tenha santa paciência, Padre Ricardo. Eu acho que seria muito bom para o nosso país, seria muito bom tanto para os espíritas como para os católicos, se nós víssemos com clareza que são duas religiões completamente diferentes, duas formas de ver completamente diferentes. Dentro de um país onde existe liberdade religiosa, cada um tem a liberdade de escolher a sua religião. E exatamente porque nós cremos profundamente naquilo que nós somos enquanto católicos, nós só podemos dizer a você, meu querido espírita, nós respeitamos o direito que você tem de ser espírita. Mas respeite também o fato de que nós cremos profundamente que você está errado. E a forma que nós temos de manifestar o nosso amor por você é querer que você saia desse erro, venha para a verdade e se torne católico. Você acha que nós espíritas estamos errados. Isso é uma opinião pessoal sua. Há uma diferença muito grande entre opinião pessoal e verdade. É totalmente diferente. Você e, obviamente, vários outros padres têm o direito de achar isso. Mas é a opinião de um segmento católico, não é nem de toda a Igreja Católica. Porque muitos padres, bispos, pensam totalmente diferente do que você pensa, Paulo Ricardo. Isso é uma questão de opinião. E pode ter certeza, meu querido amigo, nós não vamos abandonar o espiritismo por causa de um vídeo desse que vem pela internet falar dele o que ele não é. Paz, um beijão, tudo de bom para você, Padre Ricardo. Amigos, eu acho que um momento deste que o mundo está vivendo, com tantas guerras, tantos conflitos e até propostas religiosas equivocadas, dispostas até a assassinar os chamados hereges deles, na visão deles, os chamados hereges, como é o caso de algum segmento muçulmano radical, que quer morte para todos aqueles países que não pensam como ele, muçulmano. Deveria ser um momento para a união entre católicos, entre evangélicos, entre espíritas, e que a sintonia com Jesus prevalecesse mais.
Os interesses do Cristo deveriam valer muito mais do que essas rotulações religiosas medíocres que tantos fazem questão de defender. Por que não sentar tudo na mesma mesa e falar sobre os pontos convergentes, deixando de lado tão poucos que são os divergentes? É preciso um pouco mais de raciocínio. É preciso um pouco mais de bom senso nessa relação entre aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Porque do jeito que está, até parece que está se profetizando aquilo que Jesus falou, que ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Porque os que se dizem cristãos são os primeiros a se digladiarem. Vamos ver se a gente consegue unir forças e fazer Jesus ser a razão do mundo, principalmente a razão deste nosso Brasil, um país de tantos equívocos.